Conforme nos aproximamos da data onde comemoramos a Páscoa, muitos já começam a se preocupar em como comemorá-la, comprando chocolates, trocando ovos, reunindo a família e talvez assistindo um filme bonitinho à tarde. Mas e quando uma das crianças perguntar, se é que vai, por que comemoramos a Páscoa? Por que trocamos chocolates? Por que existem tantos filmes de coelhos na TV nesse dia? Como explicar que, na verdade, a Páscoa não tem nada a ver com coelhos e chocolate? Que de alguma forma, isso foi incorporado à nossa cultura sem sabermos exatamente quando ou como, mas que agora a gente só comemora dessa forma porque parece que todo mundo faz assim. Como explicar que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, mas sim cordeiro? Como explicar que não tem nada a ver com chocolate, mas com sangue? Como explicar que não tem nada a ver com mais um dia de comemoração fútil, cheio de doces sem nenhum propósito exato, mas com algo que mudou para sempre a história da humanidade e que dividiu a história entre antes e depois? Bom, talvez seja difícil explicar, porque até mesmo você não sabe exatamente o significado da Páscoa. Não te julgamos. Pelo contrário, queremos te contar a verdade. Queremos te dizer por que nós comemoramos esse dia. Ele não começa no domingo. Na verdade, precisamos voltar um pouco mais no tempo para entender. Há pelo menos 3.300 anos atrás, o povo israelita vivia em completa escravidão ao Egito, exercendo trabalhos extremamente pesados e exaustivos. O Senhor ouviu o lamento do seu povo e enviou Moisés para libertar o povo dessa escravidão. A libertação do povo não foi fácil. O próprio Deus realizou muitos prodígios diante do próprio faraó. Sendo específica, foram 10 sinais, para que todos soubessem que era Ele, Deus, que estava tirando seu povo daquele lugar. O faraó, apesar de tudo, resistiu a deixar o povo partir, e no último sinal que o Senhor enviou, ele se viu desolado, a saber, o sinal do anjo da morte, que passaria pelo Egito e levaria consigo cada primogênito, o primeiro filho de cada família. Deus instruiu que os israelitas sacrificassem um cordeiro sem nenhum defeito de 1 ano de idade e usassem seu sangue nas molduras das portas, pois dessa forma, quando ele passasse a noite e visse o sangue, aquela casa teria o primogênito poupado, e à noite comeriam esse cordeiro. Seria tudo muito rápido, pois nessa mesma noite os israelitas sairiam do Egito às pressas. O próprio Deus chamou isso de a Páscoa do Senhor. E isso foi estabelecido como algo perpétuo. Até os dias de hoje, os judeus comemoram a Páscoa da forma como está descrito na Bíblia. Avançando para mais ou menos 1.300 anos depois disso, surge um homem vindo da Galiléia em Israel, chamado Jesus, o qual foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez João não soubesse que o cordeiro teria que passar para, de fato, tirar o pecado do mundo. A partir disso, passam-se 3 anos da jornada do Senhor Jesus na Terra, onde ele ensina, cura, liberta e salva. E então chegamos à pergunta, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Lembre-se da Páscoa, que Deus mesmo criou para o povo de Israel, onde era necessário o sacrifício de um cordeiro sem defeito? Pois é, aquilo era um prelúdio para o que viria no futuro. Se o Senhor usou um sacrifício para salvar o povo israelita da escravidão do Egito, agora ele usaria o sacrifício perfeito para salvar o mundo da escravidão do pecado. Para que todo aquele que se arrependesse dos seus maus caminhos diante do Senhor e cresce em Jesus, tivessem a vida eterna. O homem que não tinha pecado tinha autoridade para condenar o mundo ou salvá-lo, tomando o seu lugar, se fazendo o pecado. Assim como foi necessário que o cordeiro derramasse seu sangue no passado pelos israelitas, assim foi necessário que o Cordeiro de Deus derramasse seu sangue pela humanidade. Na sexta-feira, ele foi açoitado, humilhado, condenado. Levantado numa cruz, o homem justo pagou pelos pecadores. Ao final de sua entrega, ele declarou: está consumado. E ao seu último suspiro, a terra tremeu. O véu que separava a presença de Deus no Santo dos Santos no templo se rasgou de alto a baixo. Seus seguidores ficaram desolados e assombrados, perguntando o que deveriam fazer já que seu mestre foi morto. Seus inimigos vibravam com sua aparente derrota. E ouvia-se um choro nas ruas de Jerusalém.
Seu sacrifício justo e perfeito foi aceito por Deus. Como sabemos disso? Ao terceiro dia, o impossível aconteceu. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O Senhor Jesus venceu a morte. Deus e o homem agora poderiam se relacionar. Não há mais condenação para todo aquele que nele crê. Ele é a nossa esperança. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.